Fala galera, eu sou Carlo Petito, eu sou neurocirurgião pediátrico e aqui no meu canal a gente vai conversar um pouquinho sobre as doenças neurológicas da infância, assuntos de neuropediatria, de neurocirurgia, de neurodesenvolvimento, aqueles assuntos mais interessantes do nosso dia a dia. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre cistos de aracnoide. O que é um cisto intracraniano? Esse é o primeiro conceito que nós precisamos entender. Um cisto é uma bolsinha cheia de líquido, diferentemente de um nódulo, que seria um tecido mais sólido, como se fosse aquela chamada carninha esponjosa, um tecido, tipo uma verruguinha. Isso vai mais para entender como se fosse um nódulo. Então o cisto é uma bolsinha cheia de líquido. O principal tipo de cisto é o cisto de aracnoide, que ele é feito através de uma membrana chamada aracnoide que protege o cérebro e ela está cheia de líquido cérebro-espinhal, o líquido que protege o cérebro. São lesões benignas, são lesões que na sua grande maioria das vezes não representam nenhum tumor, não representam câncer, não representam nenhuma doença maior. E como é que nós descobrimos os cistos cerebrais? Na maior parte das vezes, esses cistos eles são achados de exame. Eu fui lá fazer um exame por um outro motivo e apareceu ele. Como por exemplo, o meu filho estava brincando, jogando bola, ele caiu e bateu a cabeça. Naquele exame apareceu um cisto dentro da cabecinha dele. Um outro tipo de situação muito comum é, por exemplo, meu filho está tendo uma dor de cabeça e eu fui fazer um exame para investigar aquela dor de cabeça. E aí eu encontrei um cisto. Ou, por exemplo, o meu filho, ele está com um atraso de desenvolvimento e eu fui lá fazer o exame para poder tentar saber se isso tem relação ou não, o que está acontecendo. E aí eu encontrei aquele cisto. Bom, os sintomas geralmente dos cistos, eles dependem um pouquinho da faixa etária. Aqueles cistos nas crianças, nos bebezinhos muito pequenos, eles vão dar uma apresentação clínica predominantemente através do crescimento do perímetro cerebral, aceleração do crescimento do perímetro cerebral. Algumas vezes, esses cistos vão dar deformidades da cálota craniana. Então, por exemplo, eu vou ver uma área mais abauladinha aqui, uma área mais abauladinha no osso daquela criança. Nas crianças mais velhas, esses cistos tendem a se apresentar com dor de cabeça, às vezes tontura, às vezes crise convulsiva, dependendo do local e do que ele está comprimindo. Perda visual, se estiver comprimindo o nervo óptico. Mas lembre-se, a maior parte são lesões benignas, não representam tumor, não representam câncer. Bom, e o que nós vamos fazer nos cistos? E aí entra uma situação que depende caso a caso. Aí o neurocirurgião vai avaliar todos aqueles sintomas daquela criança, ele vai correlacionar com a localização daquele cisto e tentar entender se aquele cisto pode ou está fazendo alguma interferência no funcionamento neurológico e que ele precise receber um tratamento, que na maior parte das vezes vai ser uma cirurgia para resolver aquele cisto. Mas, na grande maioria das vezes, esses cistos são assintomáticos, são achados que muitas vezes vieram desde criança e que o tratamento vai ser orientação ou acompanhamento. Gostaram do tema? Acharam bastante interessante? Se puderem, grave o vídeo, compartilhem, comentem, acompanhem aqui o canal para saber um pouquinho sobre o nosso conteúdo. Isso ajuda muitas vezes pais que estão passando por uma situação parecida com essa a achar um pouquinho um conteúdo legítimo, um conteúdo que vai trazer um conforto, uma clareza e vai tranquilizar aquela família. Agradeço muito a todos pela presença.